senhores deputados, havendo quórum regimental, vamos dar início a mais uma reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Quero aproveitar a oportunidade para lhe cumprimentar todas Vossas Excelências, também cumprimentar a todas as senhoras e senhores telespectadores da TVA, bem como as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Breves comunicações, senhores. Recebi do chefe do gabinete da presidência o ofício 0029.17, tratando de uma resolução da mesa diretora, e peço à assessoria que envie cópia a todos os senhores deputados, membros desta comissão. Da mesma forma, recebo também o ofício do eminente deputado Gabriel Ribeiro, comunicando a ausência no dia de hoje e solicitando que o senhor deputado José Ney Ascari o represente. Seja bem-vindo, deputado, bem como também do deputado Rodrigo Minotto, comunicando a sua ausência no dia de hoje em razão de compromissos parlamentares externos. Vamos então ao relatório e voto dos projetos em poder de Vossas Excelências. E pela ordem de chegada, deputado Patrício Destro. Bom dia, presidente. Tenho 3 projetos para relatar hoje. O primeiro deles é de autoria do nosso amigo deputado Aguiar, que altera a lei número 14.884, do dia 22 de outubro de 2009, que institui a Semana Estadual de Valorização da Vida. Segue o voto do relator. Da análise da proposição neste órgão fracionário, há que se observar o que preceitua o inciso 2º do artigo 73, com o inciso 2º do artigo 142, ambos do regimento interno da Assembleia Legislativa, ou seja, os aspectos financeiro e orçamentário, quanto à sua compatibilidade e adequação ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias e orçamento anual. Nesse sentido, verifico que a proposição legislativa persegue exclusivamente medida para alterar a data alusiva à realização da Semana Estadual de Valorização à Vida, consolidada no anexo 2º da precitada Lei nº 16.719 de 2015, e não implica, portanto, aumento ou diminuição da receita ou despesa pública. Referente à emenda substitutiva global de folhas 8 e 9, entendo que deve ser acolhida na medida em que apenas aplica a adequação técnica legislativa ao projeto de lei vestibular, sem alterar-lhe o conteúdo. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 013.6/2017, na forma da emenda substitutiva global de folhas 8 e 9, conforme aprovado na comissão precedente. Sala das Comissões, deputado Patrício Destro, relator. Relatório e voto ao projeto de lei número 013.6/2017, que altera a lei 14.884, 22 de outubro de 2009, que institui a Semana Estadual de Valorização da Vida. O autor da matéria, deputado Antônio Aguiar, deputado Patrício, relator no âmbito interno desta comissão, emite seu relatório e voto pela aprovação na forma da emenda substitutiva global, constante as folhas 08 e 09. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Vossa Excelência continua. Segundo parecer, presidente, esse PL 164.9/2017 é de origem do Executivo, autoriza a doação de imóvel no município de Guarujá do Sul para o desenvolvimento de atividades de educação infantil e do ensino fundamental. Vamos ao voto. Da análise dos autos neste órgão fracionário, há que se observar o que preceitua o inciso 2º do artigo 73 e o inciso 2º do artigo 142 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, ou seja, os aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem o aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual. Com efeito, o artigo 6º do projeto determina que as despesas com a execução da lei, ora perseguida, correrão por conta do município, vedada ao Estado arcar com quaisquer ônus a elas relacionados. Nesse sentido, verifico que a proposição não importa em diminuição ou aumento de receita ou despesa pública
pública, não afetando, por conseguinte, as peças orçamentárias vigentes. Ante o exposto, não havendo óbice de ordem financeira e orçamentária, manifesto-me pela aprovação do projeto 0164.9/2017 no âmbito desta comissão. Sala de comissões, deputado Patrício Destro, relator. Relatório e voto ao projeto de lei 0164.9/2017, que autoriza a doação de imóvel no município de Guarujá do Sul. O autor da matéria é o Governo do Estado e o relator, o deputado Patrício Destro, emite esse relatório e voto que é pela aprovação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O último parecer é ao PL 186.4/2016, é o projeto de autoria do deputado César Valduga, que assegura ao telespectador o acesso nas salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses com alimentos e bebidas na forma que especifica. Vamos direto ao voto. Da análise dos autos neste órgão fracionário, há que se observar o que preceitua o inciso 2º do artigo 73 e o inciso 2º do artigo 142 do Regimento Interno da Assembleia, ou seja, os aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem em aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública quanto à sua compatibilidade ou adequação do plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual. Nesse sentido, verifique que a proposição não importa em diminuição de receita ou aumento de despesa pública, podendo, inclusive, ao contrário, ocorrer aumento de receita em fase da aplicação de eventual multa, mesmo que de forma diminuta. Assim sendo, as medidas ventiladas no projeto de lei, ora, sob exame, não acarretarão impacto no plano plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Ante o exposto, não havendo óbice de ordem financeira e orçamentária, manifesto-me pela aprovação do projeto de lei 0186/2016 no âmbito desta Constituição. Dessa comissão. Sala das comissões, deputado Patrício Destro, relator, pela aprovação do projeto do deputado César Valduga. É pela aprovação, relatório e voto do deputado Patrício Destro ao projeto de lei 0186.4/2016, em que é autor o deputado César Valduga, que assegura ao espectador o acesso nas salas de cinemas, cineclubes, teatros, espetáculos musicais e circenses com alimentos e bebidas na forma que especifica. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputado Coruja. Eu gostaria de solicitar do deputado Patrício Destro, se possível, esclarecimento sobre as seguintes questões. Primeiro, no caput na ementa, consta espetáculos musicais, que depois não consta no artigo 1º. Né, porque espetáculo musical tem uma diferença muito grande de cinema, quer dizer, dos alimentos que podem ou não entrar. A segunda questão, o projeto, o que ele visa? O primeiro ponto parece se assegurar que nas salas de cinema, cineclubes, teatros e espetáculos circenses, o promotor do evento não possa impedir que qualquer um entre com algum alimento comprado em outro local, similar àqueles que ali é permitido. Parece adequado, quer dizer, pela livre escolha do sujeito, se ele quer comprar uma pipoca na entrada do cinema e não é obrigado a comprar a pipoca do cinema. Agora, no parágrafo único, diz o seguinte: em caso dos responsáveis pelos estabelecimentos referidos no caput desse artigo vedarem a entrada de alimentos e bebidas não similares a neles vendidos, porque evidentemente que os espetáculos podem vedar, quer dizer, tem um espetáculo de teatro, o cara não pode querer entrar com churrasco, não é? Ou querer entrar com... E tem muito lugar que não pode comer, né? É natural que se vede. Deverão lacrar o invólucro ou ressarcir o espectador do preço pago em moeda corrente, caso desista de assistir o espetáculo. Eu não sei se esse parágrafo, porque vamos imaginar do ponto de vista prático. Alguém entra lá com qualquer coisa, uma barra de chocolate. Quer dizer, eu não sei se esse é um dispositivo, esse parágrafo aí, porque vedar você pode vedar.
não é? Acho que é uma coisa entre lá talvez esse parágrafo aí, obrigando o empreendimento a lacrar o invólucro. Quer dizer, e ainda depois o ressarcir. Talvez se a gente tratasse apenas da questão do similar, senão nós vamos entrar numa seara aí que é um pouco complexa, né? Da vedação de alimentos em qualquer lugar e a obrigação de que, se o sujeito entrar, que o empreendimento lacre o invólucro. E talvez tivesse que esse espetáculo musical tirar ali do caput, embora não faça contexto do projeto, porque espetáculo musical é muito diferente de cinema, né? No espetáculo musical o cara leva uma vodka, de repente, um whisky, né? Num show, até às vezes não tem muita graça não levar uma bebidinha. Então não sei se talvez a gente pudesse dar uma repensada nessa questão aí, se Vossa Excelência concordar. Deputado Coruja, terminou? Não terminei. Sim, eu quero. Na discussão também quero fazer a discussão do projeto de lei, né? Eu vou pedir vista em gabinete para examinar com mais profundidade, mas quero aqui já externar o meu pensamento. Vamos partir do princípio de que vai ocorrer um show musical num certo ambiente e que o promotor desse show venda espaços para terceiros com o intuito único de lá servir bebida e comida. Evidentemente que isso tem um custo. Mas que do lado de fora do local do evento, ali se instale outras pessoas com o alvará da prefeitura, né, vendendo a preços bem menores. Ora, se no local do espetáculo couber 2, 3 mil pessoas, imagine-se 100, 200, 500, 600 mil pessoas resolvem a todo instante adentrar o espaço do show e sair para comprar alimento. Entende? Então, é realmente, no mínimo, né, estranha essa situação. Então, vou me permitir, deputado Patrício, pedir vista do projeto de lei para que eu possa fazer um exame mais apurado da situação. Continua com a palavra o deputado Coruja. Na verdade, o espetáculo musical só está na ementa, porque se não for para espetáculo musical, nós vamos entrar na questão, por exemplo, essas festas públicas todas, essas festas nós temos todas aí. De repente, o patrocínio é da Skol. E aí o cara bota na entrada Brahma para todo mundo comprar ali e entrar com 6 caixas. Realmente aí não. Temos que dar uma refletida. O projeto de lei está em poder. Eu quero... Por gentileza. Deputado Zé Milton Schaeffer com a palavra. Presidente, bom dia a todos. Eu quero também pedir vista ao projeto, né, e colocar o deputado Coruja, fazer uma emenda só para a Santivia, o resto nós vetamos tudo. Então, vista em gabinete, deputado Zé Milton Schaeffer, deputado Marcos Vieira, deputado Coruja também, deputado Coruja. E deputado Antônio Aguiar. Vossa Excelência terminou? Deputado Coruja, por gentileza, Vossa Excelência com a palavra. Presidente, senhores parlamentares, sou relator do projeto que institui o Fundo Estadual do Idoso e estabelece outras providências. O projeto é de origem... Deputado Coruja, me parece que o relator é o eminente deputado Gabriel Ribeiro. Sou vista. O projeto de lei tem vistas a Vossa Excelência, deputada Luciano Caminado, deputado Antônio Aguiar, deputado Marcos Vieira. Eu tenho voto vista. Eu, de pronto, não me sinto ainda habilitado para emitir meu relatório de voto vista. Eu tenho voto vista. Não sei se eu... Não entendi, deputado Luciane? Não, bom dia. Eu também tenho voto vista, assim como o deputado Aguiar. Eu queria sugerir que, se há voto vista e Vossa Excelência também não se sente em condições de apresentá-lo como relator, o relator é o deputado Gabriel Ribeiro. Ah, sim, Gabriel Ribeiro fez voto favorável, né? Sim.
Vossa Excelência também tem vista? Sim. Ok. Então, acho Deputado que... Aguiar, deputado Me Coruja. parece que se um parlamentar não tem condições de emitir, não vejo Mas prudência. vamos ver a manifestação do deputado Coruja. Ok, obrigado. Ele pode emitir Bom, o seu meu voto vista, ele apresenta um voto com apresentação de duas emendas modificativas. Nos termos do disposto no parágrafo 3º do artigo 138 do Regimento Interno, obtive vista o projeto 0092 de autoria do Governo do Estado, que institui o Fundo Estadual do Idoso e estabelece outras providências. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária de 12 de abril e posteriormente encaminhada à comissão de CCJ, no qual foi aprovado por unanimidade, com a emenda aditiva das folhas 71. Sendo a análise devida à nota inicialmente que corrobora o parecer do relator do projeto de lei, encomenda aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda modificativa 71, vazado em termos que não criem despesa pública, porque não representam óbice financeiro orçamentário em face das peças orçamentárias vigentes, que impeçam sua tramitação. Entretanto, a meu ver, as emendas modificativas das folhas 69 e 70 foram equivocadamente rejeitadas pela CCJ, até porque pretendiam conferir ao Conselho Estadual do Idoso o caráter deliberativo. A questão básica aqui é se o Conselho é apenas consultivo e deliberativo. Em linha com a Lei Federal 8842, de 4 de janeiro de 94, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso e cria o Conselho Nacional do Idoso, conforme dicção do seu artigo 6º. Vejamos. Artigo 6º da Lei Federal. Os Conselhos Nacional, Estadual, Distrito Federal e Municipal do Idoso serão órgãos permanentes, paritários e deliberativos. Ou seja, já há um dispositivo que diz que eles são deliberativos. Compostos por igual número de representantes dos órgãos, entidades públicas e de organizações representativas da sociedade civil ligadas à área. Então, a discussão básica aqui é se o Conselho Estadual do Fundo é ou não deliberativo. A lei federal diz que os conselhos são deliberativos. Nós não podemos ter um conselho em Santa Catarina que seja só consultivo se a lei federal diz que são deliberativos. Ademais, o mesmo diploma legal, em seu artigo 7º, por meio da redação dada pela Lei 10.741 de 2003, conferiu aos mencionados conselhos competência para supervisionar, acompanhar, fiscalizar, que não está colocado, e avaliar a política nacional do idoso, no âmbito das respectivas instâncias político-administrativas. A outra questão é a seguinte: se o Conselho pode fiscalizar. Nosso entendimento é de que não adianta você criar conselhos apenas decorativos. Você não pode fiscalizar e não pode deliberar sobre assuntos. Então, aqui, a adequação à lei federal, as duas leis federais aqui citadas, pretende incluir no projeto a palavra deliberação e fiscalização. No mesmo sentido, a função deliberativa do Conselho Estadual de Idoso de Santa Catarina está prevista também na legislação estadual 11.436, de 2000, que diz assim: o Conselho Estadual do Idoso, órgão de deliberação coletiva e permanente, da própria lei estadual anterior já fala em deliberação, de composição paritária, vinculada à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social e da Família, tem a sua competência fixada pela Lei 8.072, de 25 de setembro de 90, com a redação modificada pelas leis 8.320, de 5 de setembro de 91 e 10.073, de 30 de janeiro de 97. Nesse contexto, a fim de contemplar as necessárias alterações supramencionadas, apresento as emendas anexas modificativas. Por derradeiro, a meu juízo, tanto o projeto de lei 92 de 2017, como a emenda modificativa 71, conforme aprovada pela comissão precedente, quanto às emendas modificativas que apresentem anexo, não implicam em óbice financeiro e orçamentário, em face das peças orçamentárias vigentes. Assim, voto pela aprovação do projeto com as emendas modificativas. As emendas modificativas alteram o artigo 2º, estou lá no artigo 2º do projeto, no seu inciso 3º, passa a ter a seguinte redação: submeter a apreciação e deliberação do Conselho Estadual de Santa Catarina, Idoso de Santa Catarina no plano de aplicação dos recursos do Fundo Estadual do Idoso, assim como a demonstração anual das suas receitas e despesas. Então, acrescento deliberação. E no artigo 3º, inciso 1º, apreciar, deliberar e fiscalizar o plano de aplicação por recursos, execução e desempenho, o desempenho e os resultados financeiros do Fundo Estadual de Idoso. Então, basicamente, pretende adequar a legislação federal e a própria legislação estadual pregressa,
que dizem que o Conselho é deliberativo. Essa é uma velha discussão em tudo que é Conselho, se o Conselho é consultivo ou deliberativo. Né? Claro que eu posso ter conselhos consultivos em muitas situações. No caso específico do idoso, a lei nacional, ela optou por que o Conselho seja deliberativo. E nós não podemos aqui criar conselhos em Santa Catarina que não sejam deliberativos, por claramente infringir, no caso específico, uma lei que não é uma lei federal, mas é uma lei nacional que disciplina como é que são os conselhos dos idosos nos estados, e sendo uma lei nacional, devem os estados membros da federação seguir a lei nacional prescrita. Senhor deputado, deputado Luciano, Vossa Excelência ainda não... Deputado Antônio Aguiar, Vossa Excelência já tem... Vai ser votado hoje, pois não, né? Sobre o projeto, Vossa Excelência tem vista. Se está preparado para fazer o seu relatório de voto ou não tem relatório de voto? Ainda não. Não será votado hoje, deputado. Presidente, só gostaria de saber se o deputado Coruja podia disponibilizar o seu voto vista com as emendas, até para a gente ter conhecimento, já que ele modifica estruturalmente o projeto de lei, até para nós termos conhecimento. Já está entregue na comissão. Peço à assessoria que faça a distribuição dos senhores deputados do voto vista do deputado Coruja. Deputado Marcos, eu também tenho voto vista. Sim, mas Vossa Excelência Posso não está... apresentar agora. Já tem condições de apresentar? Ok. Então... A mesma esteira que o deputado Coruja se manifestou, eu vou direto à leitura do parecer. O parecer da CCJ, aprovado por unanimidade com emenda modificativa, declarou a constitucionalidade da instituição do Fundo Estadual do Idoso, conforme o artigo 50 da Constituição Estadual, sendo que rejeitou as emendas modificativas que estabeleciam o caráter deliberativo do Conselho em relação ao plano de aplicação de recursos. Então, volta-se à questão da deliberação. Nos termos do ofício circular 001 de 2017, o Conselho Estadual do Idoso de Santa Catarina se manifestou pela normatização da função deliberativa do Conselho Estadual do Idoso no controle do Conselho, propondo alterações no inciso 3º do artigo 2º e no inciso 1º do artigo 3º, que apresentamos na forma das emendas modificativas em anexo. Alegam que o relator da CCJ, o deputado Valdir Cobalcini, se manifestou pela rejeição das emendas com fundamento na tese de que sua função legal é apenas consultiva. Mas o artigo 8º da Lei Estadual 11.436 de 2000, o artigo 1º da Lei Estadual 10.073 de 96, o artigo 12º da Lei 9.250 de 95, o artigo 11º da Instrução Normativa 1131 de 2011 e o artigo 2º da Lei Estadual 16.732 de 2010 e o artigo 1º do Decreto Executivo 32.989 de 88, de vários estados aqui, normatizam o caráter deliberativo dos conselhos em relação à política de aplicação de recursos do fundo. Esse projeto de lei, ao instituir o Conselho, estabeleceu, aliás, o Fundo Estadual do Idoso, estabeleceu em seu artigo 7º a autorização para as devidas alterações no PPA de 2016 a 2019, na LOA de 2017 e ainda para a abertura de crédito especial, tornando a execução financeira do fundo compatível com as leis orçamentárias vigentes. Então, está todo ele adequado. Esse projeto de lei, ao instituir o fundo, impactará o volume da despesa primária da execução orçamentária através da LOA, sendo que o Executivo deverá adequar esse impacto por meio do decreto de programação financeira e cronograma mensal de desembolso normatizado pelos artigos 8º e 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Seja por mudança no decreto de programação financeira, a execução financeira deste fundo tornar-se compatível com as leis orçamentárias vigentes, principalmente com a meta fiscal da LDO deste ano, sendo que nos últimos anos essa meta fiscal foi descumprida sem autorização legislativa.
Percebe-se ainda que esse projeto de lei não produz impacto financeiro na despesa total com pessoal, tendo em vista que não será criada estrutura nova e será de competência da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação administrar os recursos do fundo em conformidade com as diretrizes fixadas pelo Conselho Estadual do Idoso. E aqui cita todos os artigos, que eu vou me eximir de não fazer a leitura. Não produzirá impacto financeiro em relação à meta fiscal da LDO e nem ao equilíbrio financeiro do Estado. Portanto, o meu voto é pela aprovação, apresentando duas emendas modificativas. A emenda que modifica o inciso 3º do artigo 2º do projeto de lei, que passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 3º do artigo 2º, submeter à apreciação e deliberação, então o caráter deliberativo, não somente consultivo, do Conselho, o plano de aplicação dos recursos do fundo, assim como as demonstrações anuais da receita e despesa. E aí se justifica. E outra emenda modificativa, que modifica o inciso 1º do artigo 3º do projeto de lei, passando a ter uma nova redação. Artigo 3º, inciso 1º, apreciar, deliberar, portanto, também liga aqui o caráter deliberativo, e fiscalizar, que é papel também do Conselho, o plano de aplicação dos recursos, execução, o desempenho e os resultados financeiros do fundo. Então, presidente, essa é a minha manifestação, voto vista, apresentando as duas emendas modificativas. Obrigada. Além do deputado Coruja, a deputada Luciane Caminati apresenta voto vista. Como ainda este deputado não está preparado para emitir seu relatório e voto vista, deputado Antônio Aguiar, não procederemos à votação no dia de hoje, mas solicito à assessoria que distribua a cópia dos dois votos vistos aos senhores deputados da comissão. Deputado Coruja, Vossa Excelência tem também o projeto de lei, o 0291.4/2016, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que foi relator no âmbito interno desta comissão, o deputado... Devolvo sem manifestação. Devolvo sem manifestação. Vossa Excelência devolve sem manifestação. Eu sou o relator da matéria. A autoria, como disse o deputado Rodrigo Minotto, e o projeto de lei é o de número 291.4/2016, que dispõe sobre a apresentação por meio eletrônico da documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista para fins de recolhimento de contrato de prestação de serviço firmado por órgãos do Poder Executivo Estadual. E o meu voto foi pela aprovação. Então, como o único que pediu visto foi o deputado Coruja, eu coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado concorda, permaneça como se encontra aprovado. Deputado Milton Alves, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhores parlamentares. Eu tenho parecer ao projeto de lei número 98.5 de 2017, que modifica o artigo 3º da Lei 16.869, de 15 de janeiro de 2016, e aos autores deputados César Valduga e Darcy de Matos. Esse parecer, essa lei modifica dispõe sobre a presença de doulas durante o parto para o fim de estipular pena pecuniária de R$2.000 por infração, excluir previsão de atribuição aos municípios, que é a alteração do projeto de lei em função da questão constitucional. A matéria obteve aprovação na forma da emenda substitutiva global, que teve os seguintes objetivos, conforme o parecer daquele colegiado. Da análise da proposição neste órgão fracionário, há de se observar que o que preceitua o inciso 2º do artigo 73 e o inciso 2º do artigo 142 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, no que tange aos aspectos financeiros e orçamentários quanto à sua compatibilidade ou adequação ao plano plurianual e à lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Com efeito, observo que a presente proposta de lei
deve tramitar nesse Parlamento nos termos da emenda substitutiva global aprovada na CCJ, a qual, além de modificar adequadamente o texto primitivo, não implica ônus financeiro para o Estado, podendo inclusive gerar receita em decorrência da aplicação de multas que será aplicada conforme critérios a serem estabelecidos pelo Poder Executivo. Nesse contexto, verifico que o projeto de lei, agora na forma precitada, proposição acessória, não importa em aumento de despesa pública e é compatível com as peças orçamentárias vigentes, estando, por conseguinte, apto à sua regular tramitação. Ante o exposto, não havendo óbice de ordem financeira e orçamentária, manifesto-me pela aprovação do projeto de lei 0098.5/2017 na forma da emenda substitutiva global. De folhas 12. Era isso, senhor presidente. De aprovação. Deputados, parecer e voto ao projeto de lei 0098.5/2017, que modifica o artigo 3º da Lei 16.869, de 15 de janeiro de 2016. Os autores são os deputados César Valduga e Darcy de Matos. E o relator, deputado Milton Obras, emitiu seu relatório e voto, que foi pela aprovação na forma da emenda substitutiva global, as folhas 12 em discussão. Presidente, eu quero... Deputado Coruja. Eu só queria ver vista em mesa da emenda modificativa. Vista em mesa, deputado Coruja, deputado Zé Milton Schaeffer. E eu quero pedir vista em gabinete, presidente. Então, vista em gabinete, deputado Zé Milton Schaeffer, e converto também vista em gabinete, deputado Coruja. Não havendo mais projetos por parte do deputado Milton Obras. Deputado José Ney Ascari. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, em razão da ausência do titular desta vaga aqui no âmbito da Comissão de Finanças, eu peço, senhor presidente, a retirada de pauta do PL 239/2017, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Curitibanos, para que o deputado Gabriel Ribeiro, no seu retorno a essa comissão, possa relatar a matéria. Obrigado. Requerimento feito, requerimento aceito. Deputado Antônio Aguiar. Senhor presidente, senhores deputados, nós temos o parecer do PL 0117.2, que autoriza a permuta de imóveis dos municípios de Caçador, Chapecó, Mafra e São Carlos. Relatório. Trata-se de um projeto de lei do governador, visando obter autorização legislativa para permutar imóveis do município de Caçador, Chapecó, Mafra e São Carlos, e sua propriedade por imóveis da propriedade da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola do Estado de Santa Catarina, SIDASC. Lido no expediente, a sessão plenária 25 de abril de 2017, encaminhada à Comissão de Justiça, sob a relatoria do deputado Jean Kuma, o qual se manifestou pela aprovação do projeto de 15 de agosto de 2017, sendo aprovado por unanimidade. O projeto de seu artigo 1º autoriza a desafetar e permutar os seguintes imóveis: uma área de terra contendo 3.000 metros quadrados em benfeitorias, localizada no município de Caçador, conforme a certidão 11.270 do Registro de Imóveis da Comércio de Caçador, cadastrada sobre o número 22.200 no Sistema Gestão Patrimonial da Secretaria do Estado da Administração, SEA, avaliada em R$1.580.000. 2. Uma área de terra contendo 3.400 metros quadrados de benfeitorias realizadas no município de Chapecó, matrícula sob o número 79.644 no Registro de Imóveis da Comarca de Chapecó, cadastrada sob o número 0203 na Gestão Patrimonial da Secretaria do Estado de Administração, a SEA, avaliada em R$5.960.000. Uma área de terra contendo 1.038 metros quadrados com benfeitorias localizadas no município de Mafra, conforme a certidão 20.309 do Registro de Imóveis da Comarca de Mafra, cadastrado número 0815, no Sistema de Gestão Patrimonial da Secretaria de Administração do Estado, avaliada em R$1.700.000. 4. Uma área de terra contendo 1.000 metros quadrados de benfeitorias não averbadas, localizada no município de São Carlos, conforme a certidão 18.631, Registro de Imóveis da Comarca de Palmitos, cadastrado sob o número 4.563 do Sistema Gestão Patrimonial da Secretaria do Estado de Administração, avaliada em R$440.000.
Os referidos imóveis serão permutados pelos imóveis da propriedade da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola da SIDASC, abaixo descritos. 1. Parte do edifício Embaixador, localizado no município de Florianópolis, contendo 22 salas comerciais, 8 garagens, matriculadas no registro de imóveis da comarca da capital, avaliada em R$ 9.240.000. 2. Áreas de terra contendo 65.530 metros quadrados, localizado no município de São Francisco do Sul, matrícula sob o número 6.047, 41.578, 41.579, no primeiro registro de imóveis da comarca de São Francisco do Sul, avaliados em R$ 440.000. Essa permuta, de acordo com o artigo 4º do referido projeto, tem por finalidade: 1. Instalação de agências regionais da SIDASC, dos imóveis descritos dos incisos do caput do artigo 1º. 2. Instalação da sede da Secretaria do Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação e outros órgãos estaduais no imóvel descrito no inciso 1 do parágrafo único do artigo 1º. 3. A regularização fundiária do imóvel descrito no inciso 2 do parágrafo único do artigo 1º. Estão acostados aos autos e aos laudos de avaliação que demonstram a equivalência de valores entre bens permutados, bem como a certidão dos imóveis demonstrando a regularidade, certificando a propriedade dos mesmos. Nosso voto. A essa Comissão de Finanças e Tributação incumbe analisar o projeto de lei conforme disposto no artigo 73, no artigo 142, inciso 2º do Regimento Interno da LESC, ou seja, quanto aos aspectos financeiros e orçamentários. Na presente proposição, verifica-se que não há geração de aumento de despesa pública, vez de que a proposição, em comento, apenas permuta imóveis com valores compatíveis, visando tão somente a satisfação do interesse público, instalar de forma adequada a Secretaria do Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação e outros órgãos estaduais. Saliente-se ainda que o projeto está em conformidade com a Lei Estadual 5.704, de 28 de maio de 1980, com a Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1983. Sendo assim, entendo que não há óbice orçamentário e financeiro que impeça a tramitação da matéria. Diante do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei 0117.2 no âmbito desta Comissão de Finanças e Tributação. Senhores deputados, relatório e voto ao projeto de lei 0117.2/2017, que autoriza a permuta de imóvel nos municípios de Caçador, Chapecó, Mafra e São Carlos. O autor da matéria é o Governo do Estado. E o relator no âmbito interno desta comissão é o deputado Antônio Aguiar. Sua Excelência, ao emitir o seu relatório e voto, o fez pela aprovação do presente projeto de lei no âmbito interno desta comissão. Em discussão. Senhor Presidente. Deputado Fernando Coruja, com a palavra. Nós estamos tratando aqui de uma autorização legislativa para que o governo estadual faça uma permuta de vários imóveis. Uma gama grande de imóveis. E valores possivelmente muito importantes. Esta comissão, ela na prática não tem nenhuma condição de avaliar essas questões. Eu lembro aqui que se decidiu vender um imóvel lá em Joinville, e nós aqui, eu inclusive fiz várias solicitações e foram lá, e não conseguimos chegar a conclusão nenhuma, porque na prática nós não conseguimos ter avaliação dessas coisas. A não ser que a gente contratasse aqui uma empresa para fazer a avaliação, porque você não tem nenhuma condição de saber se aquilo que o governo diz ali é verdade. É o tal do princípio da confiança. Na verdade, o deputado Aguiar usa a argumentação que o governo usa. São do mesmo valor. É um negócio bom para o Estado. A gente, quando vai fazer um negócio privado, você se vai fazer lá um negócio que envolve R$10.000, você se cuida, vai lá, vê lá, orçamento, pesquisa em 3 lojas, não sei o que, para comprar um negócio lá, às vezes custa R$300.
Aqui, a incapacidade do Legislativo de poder avaliar esse tipo de projeto é uma coisa que estarrecedora. Que na Assembleia é maior ainda, porque o Congresso ainda tem alguns mecanismos maiores de avaliação. Então você vota aqui na absoluta confiança. Quer dizer, você faz uma autorização para o governo, não faça negócio lá, troque. Quantas garagens tem falado também? 46. 8. Hã? 8. 8 garagens, quantos? Ah, não. Tem que ler o... Hã? 8 garagens. E são... e salas, né? Em Florianópolis. 36 salas. 36 salas em Florianópolis. Imagina a situação. Então, na verdade, o que a Assembleia vai dizer? O deputado Marcos, inclusive, reclama aqui que até para comprar, diz ele, argumenta aqui com solidez, talvez possa ser discutida a tese dele, que o governo, para comprar alguma coisa, ele precisa de autorização legislativa. Ele fala no caso específico, por exemplo, da Secretaria de Segurança do Pé no Estreito. Várias vezes ele já se manifestou aqui. Talvez é uma questão discutível do ponto de vista jurídico. Mas algumas coisas precisam de autorização legislativa. A autorização legislativa é importante exatamente para confirmar a veracidade dos fatos. Como é que nós vamos confirmar a veracidade dos fatos? Alguém tem noção? Aqui pode dizer que esse negócio é bom? Que esse negócio, que no serviço público a gente sempre tem mais desconfiança que confiança. Imagine o povo, se tem mais confiança que desconfiança na situação atual. Então eu vou me abster. Não tenho consigo avaliar, não é pedir vista, porque isso aí fica enrolando. Não é que eu não tenha confiança no deputado Aguiar. No deputado Aguiar eu tenho confiança, mas no governo eu não tenho muita. Deputado Patrício Dias, por gentileza. Presidente, deputado Coruja, eu não consigo avaliar todos aqueles imóveis ali, e eu até não entendo por que o governo colocou todos eles num projeto único. Eu consigo avaliar um único imóvel, que é um imóvel da Cidasc em São Francisco do Sul, que é hoje o maior problema que nós temos dentro do município de São Francisco. Há uma determinação judicial, porque aquela é uma área ocupada. Inclusive tem muitas famílias lá e um tráfico de drogas muito forte, e o município está sendo obrigado a regularizar aquela área. Como ele é um terreno que pertence à Cidasc, o governo a Cidasc está devolvendo ao governo e o governo do estado vai repassar ao município para fazer a regularização. O município de São Francisco tem inclusive recurso hoje em caixa para conseguir regularizar aquela área, asfaltar, conseguir repassar os terrenos, fazer todas as melhorias que precisam ser feitas, que a Justiça está determinando o município de fazer, mesmo o imóvel não sendo deles. E é quase que um desespero em São Francisco para a regularização daqueles imóveis, porque é um volume muito grande de famílias que estão instaladas lá há alguns anos. Eles conhecem lá como o terreno do Portinho. Mas eu conheço esse terreno, né? E eu sei da situação desse, que é desesperador, e o prefeito tem procurado bastante a gente aqui, pedindo o quanto antes para conseguir resolver aquele problema que é grave no município. Os outros imóveis, infelizmente, é um grande pacote e tu não consegue saber dentro daquilo tudo quais são as situações de cada um. Se eles fossem separados, eu pediria ao senhor, ou a todos os deputados, para que votasse com urgência a regularização para o município de São Francisco, porque lá é uma questão social. Agora, o problema é que, às vezes, numa questão social, nós estamos aprovando ou fazendo ou autorizando algumas outras situações que possam depois nós, inclusive, respondermos por isso. Essa é a nossa preocupação e é a sua preocupação também. Mas num caso específico, dentro desse projeto, eu pediria aos deputados se pudessem dar celeridade no projeto para regularizar pelo menos a situação de São Francisco. Permite uma pequena parte? Por favor, deputado. Duas colocações. Evidente que Vossa Excelência levanta aqui a questão do mérito. Conhece o mérito. O mérito de uma questão específica. Mas antes de levantar a questão do mérito, a questão financeira lhe foge, evidentemente, a poder avaliar
se a questão do ponto de vista financeiro é adequada ou não, é isso que eu me refiro. A segunda questão, Vossa Excelência fala da possibilidade de sermos responsabilizados. Ele deixa tranquilo, porque no Brasil, de resto no mundo, o legislativo, como regra geral, a não ser que faça voto e receba algum recurso, que seria a corrupção, você não é responsável pelos teus votos. Como o juiz não é responsável pela decisão dele, se não houver. Não é? Na antiga Grécia, o cara era responsável. Se o cara desse um voto errado, ele podia ser responsabilizado do ponto de vista civil. No Brasil não tem menor risco. Você pode votar como você quiser. Deputado Cruz, não tem nenhuma responsabilidade. Vou participar do seu aparte, então. Então, nós temos que conversar com o Ministério Público, porque não tem funcionado desse jeito. Como vereador durante 6 anos, precisei responder algumas vezes por alguns votos dados, principalmente sobre transferências de terrenos ou trocas de terreno do município com a iniciativa privada, às vezes para legalização. Mas tem que contratar advogado, tem que responder judicialmente, vai para o jornal, e aí para grande parte da sociedade parece que você cometeu uma ilegalidade, quando na verdade não é, né? Então, todas as vezes a gente ganhou, mas todas as vezes a gente se incomodou bastante também por causa disso, para responder judicialmente a questão do seu encaminhamento de voto. Mas, de qualquer forma, dentro desse projeto tem uma situação meritória ali, que é o caso de São Francisco do Sul, e se pudesse haver celeridade no processo, ajudaria muito o nosso município lá. Senhores, eu vou me permitir pedir vista do projeto em gabinete para que eu possa fazer um exame. Eu, na condição de ex-secretário de administração, eu fiz muitos projetos dessa natureza, até para ver com profundidade a avaliação desses imóveis. Em especial aqui as salas do edifício Embaixador, que fica na rua Felipe Schmidt, pelo que me parece. Mas quero pedir vista em gabinete e, em brevidade, devolver o projeto de lei. Seja concordando com o relator ou indicando o voto vista. E, na verdade, não são 36 salas, são 22 salas. 22 salas. Então, vista em gabinete, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, também peço vista em gabinete. Vista em gabinete, deputado Coruja. Deputada Luciano Caminal, Vossa Excelência tem algum projeto? Não, presidente. Deputado Zé Milton Schaefer. Presidente, quero apresentar aqui meu voto vista ao projeto de lei 055.5 de 2016, que dispõe sobre as condições adequadas de convivência e repouso ofertadas aos profissionais nas instituições de saúde públicas e privadas. É um projeto de lei que foi elaborado, mas contém algumas imperfeições, né? E nós tivemos que fazer aí, no voto vista, ouvirmos, né, várias instituições, entre elas a Federação dos Hospitais do Estado de Santa Catarina, a FEOESC, e também a Associação dos Hospitais Filantrópicos, a AESC, que se posicionaram com relação a esse projeto. Na íntegra, ele obriga cada hospital a construir uma ala específica para repouso e descanso dos seus funcionários, com determinadas condições. E a Associação dos Hospitais se posicionou contrariamente a essa norma projetada em razão de 2 fatores. Primeiro, a estrutura física da maioria dos estabelecimentos hospitalares não comportaria as exigências pretendidas ao projeto, as quais acarretariam vultuosos investimentos para colocá-las em prática, o que não se sustenta na conjuntura econômica enfrentada atualmente, como também não há indicação de fonte de custeio capaz de supri-las. A Comissão de Ética de Enfermagem cabe zelar pela conduta ética dos profissionais, atividade que destoa do que se objetiva na letra do artigo 2º do projeto de lei em foco, qual seja assessoramento dos gestores no que se refere aos locais de repouso dos profissionais. E, no terceiro, o descanso durante toda a jornada é impraticável, assegurando tal direito nos termos da legislação trabalhista, folhas 30 a 32. O projeto de lei prevê que tenha que ter um espaço durante toda a jornada de trabalho para descanso e repouso dos profissionais da área de saúde, que a legislação federal já é contrariada. Isso é o parecer da Associação e a Federação dos Hospitais Filantrópicos do Estado, praticamente da rede privada.
A Gerência de Desenvolvimento dos Hospitais Públicos da Secretaria de Saúde sugeriu uma ampla discussão sobre a matéria em exame e advertiu que a maioria das unidades hospitalares da sua alçada não se enquadra nas exigências idealizadas, o que demandaria tempo considerável para a adequação. Terceiro, a consultoria jurídica da própria Secretaria também se manifestou da mesma forma, do item anterior, concluindo em seu parecer que o projeto de lei sobre o exame contraria o interesse público. Já a diretoria do Tesouro Estadual da Secretaria da Fazenda também emitiu parecer contrário ao atual projeto, destacando que a norma projetada importará em aumento de despesa por se entender o impacto orçamentário, os estabelecimentos públicos de saúde, a demanda da confecção de estudos de impacto orçamentário financeiro. E inexiste tal peça, prejudicado fica o ato de opinar sobre o assunto, destacando ainda a brusca queda de arrecadação que o Estado sofre no momento, bem como a receita da Secretaria de Estado da Saúde. Finalmente, a PGE, Procuradoria-Geral do Estado, entendeu que a proposta afronta o inciso 1º e 16º do artigo 22 da Constituição Federal, que confere privativamente a competência de legislar sobre o trabalho à União, repisando o tema por julgamento na Suprema Corte. Repisado. Observados os aspectos aduzidos pelos agentes diligenciados, verifico que as alegações trazidas nos autos são pertinentes e alinhadas à nota técnica número 755 de 2016, formulada pela Consultoria Legislativa da nossa Assembleia, porquanto compreende que o projeto de lei em tela padece de vícios de ordem constitucional e legal irremediáveis. O entendimento desse deputado, conforme o que se discorrerá adiante, também será no sentido por encontrar respaldo legal à observância ao interesse público. A norma projetada pretende assegurar que os profissionais do segmento saúde, de entidades públicas e particulares, desfrutem de condições apropriadas de convivência e descanso, vejam bem, que diz a lei, durante toda a jornada, estabelecendo especificações estruturais de tais áreas, como, por exemplo, possuir conforto térmico e acústico, com multa ao gestor, ou seja, ao hospital competente, em caso de inobservância. Ainda que, de forma extemporânea, vale ressaltar que a Constituição Federal, no seu artigo 22, também investe que a União é competência privativa para legislar sobre trabalho e condições para o exercício das profissões, respectivamente matéria sobre a qual claramente se pretende legislar neste projeto de lei em análise, que almeja regulamentar questões relativas ao descanso dos profissionais de saúde, configurando destarte vício de inconstitucionalidade formal, hipótese levada em conta à época, capaz de fulminar a sua tramitação nesse Parlamento. Não obstante a contrariedade à Constituição, a proposição tela não se harmoniza com a previsão legal, constando da consolidação da CLT, da Legislação do Trabalho, que delimita os períodos de descanso dos trabalhadores, contrariamente ao projeto de lei em seu artigo 1º, que infere que o repouso dar-se-ia a qualquer momento dentro da jornada de trabalho. Quanto aos profissionais de saúde ocupantes de cargos em provimento efetivo no âmbito estadual, estes, via de regra, encontram-se submetidos aos ditames do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado, com um plano de carreira específico estabelecido pela Lei Complementar 323. Além disso, adentrando aos aspectos orçamentários e financeiros que esta comissão deve se reportar, constato que o projeto não apresenta nenhuma estimativa de impacto orçamentário e financeiro referente à proposição em comendo, como também ausente se faz declaração do ordenador da despesa atestando a conformidade do gasto pretendido com a Lei Orçamentária Anual e também o PPA, bem como a LDO, conforme a legislação de responsabilidade fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal já mencionada foi criada com o fim de estabelecer em regime nacional, critérios concernentes aos gastos públicos, a serem obedecidos entre entes federativos. A premissa básica constante no tal regulamento
é a de que a criação de qualquer novas despesas obriga a indicação de fonte de receita correspondente conforme o conhecimento desta comissão. Por derradeiro, não há, no momento, a aprovação dessa lei, ela acarretaria significativa despesa a ser suportada pelos cofres públicos em momento de notável fragilidade econômica, asseverando pela Secretaria de Estado da Fazenda, quando o clamor social é pelo aumento do número de vagas nos leitos hospitalares, deputado Aguiar, e também ao aumento do acesso ao atendimento médico, bem como também a rede filantrópica, comunitária e privada passa também por um momento devido a não reajuste pelo Ministério da Saúde dos custos das operações hospitalares, um momento de grande dificuldade e fragilidade econômica, inclusive com alguns hospitais vendendo seus patrimônios para poder pagar a folha de pagamento. E por isso não há como argumentar que o valor das multas que se pretende aplicar nesse projeto, em caso de descumprimento da norma projetada, seria capaz de supor qualquer despesa ocasionada ao erário, ou ainda que não seriam causados gastos, conforme assevera a folha 20, porque no caso dos estabelecimentos de saúde públicos, o montante seria suportado pelo próprio cofre do Estado. Ante os fatos, é fundamental apontarmos que, em principal, no que tange à ausência dos pressupostos orçamentários e financeiros constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal, necessário à consecução das despesas pretendidas, e também pela dificuldade que esse projeto causaria para a rede de hospitais de Santa Catarina, sejam eles públicos ou filantrópicos, bem como que a sua grande maioria já possui estrutura adequada para a convivência e também para o período de descanso de seus profissionais, bem como também a maioria dos nossos hospitais hoje, públicos e privados, são construções muito antigas, que exigiriam aí grandes investimentos para cumprir essa lei. O nosso voto vista é pela rejeição do projeto de lei número 55.5 de 2016, presidente. É esse o nosso voto. Senhor deputado, PL 0055.5/2016, em que a autora é a deputada Ana Paula Lima, que dispõe sobre as condições adequadas de convivência e repouso ofertadas aos profissionais nas instituições de saúde públicas e privadas. O projeto de lei não me entende desta comissão. Informa o deputado Zé Milton que o relator não me entende desta comissão foi o eminente deputado Jean Loureiro, hoje prefeito de Florianópolis. Parecer favorável. Parecer favorável dele. Vamos folhear um pouquinho mais. Eu já pensei. Hoje 1/3 dos professores adoecem. Senhor deputado, realmente o deputado Jean Loureiro foi o relator da matéria e votou pela aprovação com as emendas modificativas de folhas 08 e 09. No entanto, houve solicitação de vista por parte do deputado Altair Silva, quando de sua participação nesta comissão, e ele apresentou um pedido de diligência ao presente projeto de lei, o que foi aprovado e cumprido diligencialmente retornou a esta comissão e houve pedido de vista do deputado José Milton Schaeffer. Sua Excelência emite agora o seu voto vista, que é pela rejeição da matéria. Mas quero aqui dizer a Vossas Excelências que ao final da discussão, vou abrir a discussão e ao final dela, me sinto na obrigação de colocar em votação o parecer do deputado Jean Loureiro, que é pela aprovação da matéria pela precedência. Então, em discussão a matéria. Presidente. Deputada Luciane Caminati. Eu acompanhei o parecer do deputado Zé Milton, que levanta a complexidade que envolve esse tema, a pertinência também do projeto de lei,
mas eu não me sinto em condições de votar sem analisar melhor o parecer pela aprovação e agora o voto vista pela rejeição. Então, eu solicito vista em gabinete, presidente. Continue a discussão. Isso, para mim Deputado também. Antônio Aguiar. Deputado Milton Lopes, com a palavra. Bom, eu acompanhei atentamente a explanação do deputado José Milton Schaeffer e quero parabenizá-lo, deputado, pela solidez das informações. Eu fui presidente de um hospital filantrópico, o Hospital Regional lá em Rio do Sul. Todos os hospitais, eles têm a condição mínima de, sejam eles mais antigos ou mais novos, para que os colaboradores tenham, né, o seu local de descanso, de refeição mínimos. Todo hospital trabalha num regime de 24 horas. Né, ou seja, cada turno você tem um time de profissionais, sejam da área de enfermagem, da área médica, de limpeza, de cozinha, etc. E esses funcionários têm que cumprir a sua carga de horário. Ora, se você vai estabelecer que você tem turno de 24 horas e você tem que ter leito para as pessoas descansarem durante o seu turno de trabalho, alguma coisa não fecha. Nós tivemos um problema muito sério, inclusive, que deu problema na justiça lá em Rio do Sul, com a ação da promotoria pública. Nós tínhamos tivemos um episódio no pronto atendimento do Hospital Regional, e lá tinha, quando na concepção do hospital, 2 salas de descanso para os médicos. E tivemos uma ação de um cidadão que se sentiu prejudicado e também em sentimento da sua urgência, que estava ali com o familiar, e foi constatado que o médico de plantão estava dormindo, e com mais de 50 pessoas na fila do plantão para atender. A motivação desse projeto de lei, eu não tenho dúvida que por uma coisa muito comum no setor de saúde pública do Brasil, né? Não é só Santa Catarina. Nós temos muitos funcionários da área de enfermagem, principalmente hoje no Brasil, e aqui Santa Catarina não é diferente, que fazem jornadas duplas. Trabalham num hospital público, às vezes 6 horas por dia, vão trabalhar no outro privado lá, mais 6 horas por dia, e daí estão extenuados, não têm capacidade de atender e querem um lugar para descansar. Então, a situação que nós vivemos hoje dos hospitais que fazem saúde pública, que é aqueles que atendem SUS principalmente, sejam eles da rede estadual ou os filantrópicos, não tem condições de atender a essa demanda. E mesmo porque não é justo que um colaborador, seja ele enfermeiro, médico, seja qual a sua função dentro do hospital, durma no horário da sua jornada de trabalho, que são de 6 a 8 horas. Então, eu acho pertinente e quero acompanhar o voto vista do relator, deputado José Milton Schaeffer, por me colocar na situação de ex-presidente de uma instituição que sofre tanto hoje fazendo SUS e atendendo o povo no nosso país. O deputado José Milton Schaeffer concorda, o José Milton Alves concorda com o voto visto do deputado José Milton Schaeffer. No entanto, há solicitação de vista da deputada Luciane Carminati e do deputado Antônio Guerra para que possam examinar com profundidade o voto vista do deputado José Milton Schaeffer. E concedido vista aos senhores deputados. Senhores deputados, tramita nesta casa o projeto de lei, o 0077.0/2017, que autoriza a doação de imóvel no município de Florianópolis para a construção da sede administrativa do BRDE, o Banco Regional de Desenvolvimento. O líder do governo, deputado Darcy de Matos, retirou de pauta para a continuidade da discussão desse presente projeto de lei. No entanto, à vista as senhoras deputadas Luciane Carminati, deputado Fernando Coruja, deputado Milton Lopes, deputado Zé Milton, deputado Marcos Vieira.
Esse projeto está parado nesta comissão por solicitação do líder do governo. No entanto, me sinto na obrigação de voltar a tratar um pouco dessa questão pelos acontecimentos nos últimos, talvez, 30 dias. Quero aqui, nesta comissão, senhor deputado, levar ao conhecimento de Vossa Excelência o desmatamento da área, sem com que esta casa tenha aprovado o projeto de lei. E quero mostrar por fotos, e eu mesmo fiz questão de fotografar. Tá, que é comum nós passarmos de frente ao terreno, que fica entre a subestação da Celesc, na agronômica, e a Casa da Agronômica. Todo um bosque ao redor da Casa da Agronômica. E, aliás, com muita propriedade, o deputado Silvio Drevik deu entrada num projeto de lei declarando patrimônio cultural e material de Santa Catarina a Casa da Agronômica. E tem uma emenda de minha autoria ao presente projeto, também declarando a propriedade imaterial e cultural de Santa Catarina o bosque ao redor de toda a Casa da Agronômica, incluindo no projeto de lei, para tornar aquele imóvel a área de preservação permanente. Até porque existe lá a mata nativa, e somente mata nativa. Quero aqui mostrar a Vossas Excelências. Aqui está a via secundária, a subestação da Celesc, a Casa da Agronômica fica neste lado, e toda essa faixa aqui é de mata nativa. Subestação da Celesc, mata nativa, e aqui aos fundos a Casa da Agronômica não aparece. De repente, quem transita por lá, e convido Vossas Excelências, quando forem ao centro administrativo, que trafeguem pela pista secundária e vão em velocidade bem menor, e Vossas Excelências vão observar, se possível até equipare com segurança. E de repente começou a área a ficar desmatada. E o que aparece nas fotos não é simples limpeza, é derrubada de árvore mesmo. É derrubada de árvore, não é simples limpeza. De mato, é derrubada. E tanto é verdade que de dentro do terreno para fora, em direção à beira-mar, à pista, já há um clarão. O que antes não era visível e perceptível, se adentrarem no terreno e de dentro do terreno para a beira-mar e fotografar, vão observar que é um clarão. Quase que completamente desmatado. Visivelmente corte de árvores. Árvores nativas. Eu procurei o secretário da administração, o secretário Milton Martini, e ele me afirmou, e acredito nele, de que a Secretaria de Administração não deu autorização para quem quer que seja. E eu conheço o secretário e acredito nele, ele vai verificar. Mas me sinto na obrigação porque houve um acordo, mesmo que não houvesse acordo. Essa subestação da Celesc só foi construída aonde está construída de comum acordo entre Prefeitura, Governo do Estado e comunidade. Comunidade florianopolitana, não da agronômica. Porque essa subestação era para ter sido construída na rua Ângelo Laporta, uma das ruas que antecede a subida do Morro da Cruz, que vai para as televisões. A subestação que lá seria construída seria uma subestação normal. E a comunidade, com receio de acidente, solicitou que a Celesc, na época, revisasse o projeto, e o presidente da Celesc, que era o hoje vice-governador Eduardo Pinho Moreira. E o projeto foi revisto e importaram uma subestação compacta. E o único local apropriado foi na agronômica, nessa área. Então, houve autorização especial para desmatar 1.200 metros quadrados para ali instalar a subestação, que está até hoje, está aqui o muro da Celesc. E houve um acordo com a prefeitura, na época o prefeito era o prefeito Dário Berger, o
governador era o governador Luiz Henrique, o presidente da Celeste, que era o Eduardo, e a comunidade, eu participei junto, de que se instalaria ali a subestação e dali para frente não se mexeria mais no bosque ao redor da casa do agrônomo. Permaneceria de forma permanente a sua vegetação. Então eu quero, senhores deputados, pedir autorização a Vossa Excelência para enviar um ofício ao senhor secretário de Estado da Administração, Milton Martini, né, para de imediato determinar a suspensão de qualquer corte da vegetação da área correspondente. Da mesma forma, ofício a Fátima e a Floran, com o intuito de que façam uma vistoria no local e que nos afirme se há ou não licenciamento para o desmatamento. E se não houver caso negativo, que se apure os responsáveis pelo desmatamento da área. Até porque esta Casa Legislativa ainda não votou pela aprovação ou rejeição do presente projeto de lei. E aquela área é uma área, é um bosque de mata nativa pertencente a Florianópolis. E houve um acordo, e mesmo que não houvesse um acordo, nós devemos preservar. Até porque nós temos em todo esse entorno poucas áreas verdes, a não ser algumas praças bem arborizadas, como a praça chamada Praça Getúlio Vargas, a Praça do Bombeiro, a Praça a 15, a Praça Celso Ramos, enfim. Mas muitas outras praças em Florianópolis não tem qualquer tipo de arborização. Então, vou abrir a discussão. Eu mais quero aqui, de pronto, pedir autorização a Vossa Excelência para que, em nome da comissão, possamos emitir os respectivos ofícios para as providências cabíveis desta grave, entendo, gravíssima atitude de cortar, sem com que haja a finalização da tramitação do projeto de lei no âmbito desta Assembleia Legislativa. Com a palavra, o deputado Antônio Aguiar. Senhor presidente, senhores deputados, acho que nós podemos resolver esse impasse que está acontecendo. Vamos votar contra esse projeto, pôr em votação e vamos liquidar o assunto. Se nós ficarmos com o projeto vai e não vem, nós estamos colaborando com aqueles que querem invadir essa área que parece ser o intuito. Então, eu acho que, senhor presidente, a nossa proposição é para que votemos o projeto de doação de terra ao banco. Onde é que já se viu doar terra para banco? O banco que faz com que não só o estado de Santa Catarina, mas o Brasil seja espoliado por eles. Portanto, a nossa proposta é que se vote esse projeto imediatamente. Luciano Caminhar, deputado Milton Obras. Bem, eu tenho entendimento, logo que foi apresentado esse projeto de lei, e eu tenho voto vista, e várias questões deveriam ser esclarecidas com relação a esse projeto, mas eu pretendo me posicionar assim que ele for pautado, conforme o líder do governo assim pediu. Mas eu acho que são duas coisas diferentes. Uma é o projeto, né, eu respeito a sua posição, mas eu entendo que uma questão é o projeto. Nós temos um processo aqui em tramitação e que pode ser doado ou não, destinado a esse fim ou não. E essa é a deliberação dessa comissão e o entendimento que os deputados terão sobre o referido projeto. Mas me causa surpresa o secretário da administração, ao ser abordado, não ter conhecimento de tal fato. Isso significa que já há, no meu entendimento prévio aqui, sem fazer um julgamento maior, já há um flagrante crime ambiental. Porque o secretário da pasta deveria ter conhecimento, nós não estamos falando de qualquer terreno, nós estamos falando de um terreno que tem uma relação direta com o governador, com o Poder Executivo, num espaço central da capital. Então, eu fico muito perplexa com as fotos que foram mostradas. Eu acho que, de fato, o deputado Marcos Vieira está corretíssimo no encaminhamento. Deve ser notificado oficialmente, né, o secretário e verificado se há, sim, um processo de autorização para a retirada dessa mata nativa. Se não há, fica comprovado o crime ambiental e precisa ser apurado. Mas eu só gostaria que a gente pudesse tratar das coisas de forma diferenciada. Uma é o debate, porque mesmo que não seja feita a doação, não significa que vai impedir o desmatamento da forma como está sendo colocado, porque são coisas paralelas. Mesmo que o terreno fique
de posse do Poder Executivo, pode continuar o desmatamento. Então, nós precisamos trabalhar aqui nas duas frentes. Resolver o problema do terreno, eu também sou contra a destinação. Acho que eu, inclusive, tenho o balanço aqui do banco. O banco lucrou milhões, né, todos os anos, e aí requereu um terreno que equivale a 8 milhões no momento em que nós temos uma crise instalada e que nós precisamos colocar dinheiro para quem precisa efetivamente. E banco nesse país, seja de fomento ao desenvolvimento ou não, os balancetes são muito claros, né, no lucro que os bancos estão tendo, e especialmente esse banco. Então, eu tenho uma posição contrária, mas uma coisa é o projeto, eu entendo que outra coisa aqui é a denúncia feita. Então, eu concordo com o seu encaminhamento e assino embaixo como membro da comissão também. Obrigada. Deputado Milton Alves. Bom, senhor presidente, eu também tenho visto esse projeto e discuti com o governo também. O primeiro entendimento, por ser um banco estatal, com um percentual do governo do Estado, que poderia ser feito e o governo enviou para essa casa a tramitação desse projeto. No segundo momento, o próprio governo e o governador Raimundo Colombo, né, disse que não era justo e não concordava com isso, por isso o líder do governo pediu a parada da tramitação, e eu tenho certeza que o segundo passo será a retirada do projeto por parte do governo dessa casa. E o encaminhamento que Vossa Excelência colocou é o correto a fazer agora, né? Chamar a responsabilidade pelos atos ocorridos, principalmente pelo desmatamento sem autorização legal, né? E eu tenho certeza que essa é a atitude que nós, no âmbito dessa comissão, devemos tomar nesse momento. Deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares. Bom, em relação ao projeto, já me manifestei na outra reunião da absoluta o termo agora, mas da desnecessidade, que não tem lógica essa questão de doar um terreno para um banco. Ainda mais, todas as notícias que tem por aí são de que Santa Catarina vai se desfazer da sua parte no BRDE. Ou pelo menos está pensando nisso. O governo do Paraná já quer se desfazer, o governo do Rio Grande do Sul também, quer vender por 1 bilhão, e Santa Catarina está negociando, pelo menos tem nos bastidores aí. Não sei se o líder do PSD pode falar, mas essa conversa corre por aí. E sempre que as coisas começam a... Seria R$1 bilhão a parte do BRDE. Então, doar um terreno no instante em que se... Inclusive, vender o banco. E ainda é outra espécie de maluquice. Aí nós vamos para a questão do desmatamento. Bom, o desmatamento parece evidente. Os fatos estão aí colocados. Tem fatos e fotos, né, colocadas. A pergunta primeira é quem é que está desmatando? Né? Eu perguntaria ao deputado Marcos Vieira se tem informação. É o BRDE que está desmatando? Não tenho conhecimento de quem. Por isso... Seria um desrespeito, além de tudo, um desrespeito com... Se o projeto está aqui, alguém está desmatando já para ocupar a área. Aí vem a questão do crime ambiental. Vossa Excelência propõe que se envie uma solicitação à Fátima, que é a argumentação para ver se a Fátima autorizou. Eu lembraria também que a Fátima e a Secretaria de Administração são órgãos do governo e não supre, o crime não é suprido por autorização. Quer dizer, mesmo que tenha autorização, isso não supre a questão legal. A autorização é uma questão burocrática, mas que pode perfeitamente ter autorização, e se a autorização é contra a legalidade. Eu acho que devemos investigar, mas eu queria sugerir, inclusive, porque é uma questão muito grave, né, essa colocada, que nós enviássemos também ao Ministério Público, né, de pronto, para que o Ministério Público também verifique, quer dizer, um terceiro de fora do governo,
né? Porque se nós tivermos autorização da Fátima e o governo dizer que não, que a Secretaria ou que não tem autorização, acho que nós devemos aqui também, que é o nosso papel, diante da notícia de um possível crime ambiental, nós devemos comunicar também ao Ministério Público para que tome providências. Essa é a minha sugestão. Senhor deputado. Deputado Zé Milton Schaeffer. Olha, presidente, eu acho que... Bom, primeiro, acho que nós temos que nos ater aí, tendo em vista já que o próprio governo já determinou uma ordem através do deputado Darcy de Mato para suspender a tramitação do projeto. Eu acho que não temos que aguardar agora os desfechos, né, dessa situação. O projeto está sob estrado. Agora, a questão do crime ambiental é diferente, né? Se realmente está havendo corte, quem está fazendo esse corte tem que ser descoberto, né? E é muito interessante. Se houve um crime ambiental na Avenida Beira-Mar Norte, né? O que nós vamos dizer do interior de Lauro Miller, né? Então, eu quero sugerir também, presidente, que, claro, merece o nosso apoio e a verificação, né? As fotos, elas têm indícios aí, tem que verificar realmente se houve cortes, e isso dá para verificar através dos cepos que ali vão ficar, ou se foi uma questão de limpeza da área, alguma coisa, já que é uma área muito urbanizada. Mas eu também sugiro que coloque também no rol aí da vistoria, principalmente, acho que é competência dela, da Polícia Ambiental, né? Vamos botar a nossa Polícia Ambiental também a verificar isso. Eu, olhando as fotos, claro que tem árvores ali que foram derrubadas, mas talvez tenha até uma explicação para isso, de limpeza, de organização urbanística, né? Deve ter, até pela localização da área, não acredito que alguém, o próprio banco, teria feito isso de forma alguma. Mas vale um estudo até para esclarecer para a sociedade catarinense e dar um grande exemplo aí de parabenizar o deputado Marcos aí, porque está se revelando um fiscal do meio ambiente, né? Ou está acompanhando a Casa da Agronômica muito de perto e verifica isso, né? Mas eu quero cumprimentá-lo, acho que é um trabalho de parlamentar bacana, e eu acho que vamos usar isso de maneira didática. Senhor deputado, presidente, ainda com a palavra a deputada Luciana Carmenado. Bom, além de eu referendar a proposição feita por Vossa Excelência, eu gostaria de acrescentar, porque Vossa Excelência agiu muito bem na fiscalização de um terreno nobre e que expressa o poder de Santa Catarina, mas nós somos aqui pertencentes a uma comissão que tem essa responsabilidade. Então eu quero sugerir que nós façamos na próxima quarta-feira uma visita em loco, no horário da comissão, ao terreno. Acho que é interessante para não ficarmos só nas fotos, mas também verificarmos, né, toda a área, como ela está apresentada. Minha sugestão para acrescentar a sua solicitação. Senhor deputado, a sugestão do deputado Fernando Coruja incluiu o Ministério Público, sugestão do deputado Zé Milton, incluir a Polícia Ambiental e sugestão da deputada Luciana Carminati, para que na quarta-feira próxima possam fazer uma visita ao ambiente. Quero melhorar a proposta da deputada Luciana para que a visita seja feita após a reunião ordinária desta comissão, por volta de 10h30. Não havendo... Senhor deputado Zé Milton Schaeffer. Eu acho que, assim, nós falamos há pouco tempo que para algumas coisas a gente tem que... Eu sou técnico, sou engenheiro agrônomo. Eu acho que deveríamos aguardar aos órgãos para nós ir lá. Caso a gente vai apenas criar fatos e a classe política já está tão debatida. Não tem como nós, enquanto comissão de finanças, avalizarmos um dano ambiental. Para isso já foram indicados aqui várias instituições que são... Vamos aguardar isso para depois nós fazermos isso, até para não expor a comissão numa situação... Excelência, como engenheiro agrônomo, pode ajudar essa questão. Mas por isso que eu prefiro que os técnicos ambientais façam esse trabalho, até porque são servidores públicos e têm fé pública. Então, acho que meio que seria apesar da boa vontade do interesse da proposta da deputada Luciana, mas acho que nós temos tantas coisas aqui na casa para se resolverem, que talvez aguardar o parecer dos técnicos e depois, se for necessário, fazermos uma visita todos juntos, e eu sou parceiro para ir num segundo momento. Acho que agora nós iríamos apenas estar criando fatos sem ter uma resposta técnica para a sociedade, e o que a sociedade quer é resultado, é averiguação, mas com uma visão técnica, né, pertinente ao tema, que é bastante complexo. Deputado Milton Alves. Eu corroboro com a visão do deputado Zé Milton. A Polícia Ambiental ela tem essa condição também, né, além da Fátima. E o Ministério Público está tão assoberbado com tantas coisas. Hoje nós temos um poder judiciário monstro, né,
com tantas causas que não tem, às vezes, nem razão de ser. E nós deixamos o Ministério Público para atuar, de repente, deputado Coruja, num segundo momento após a constatação, e nós sabemos que o tamanho da gravidade do que ocorreu lá. Concordo com o deputado Milton Lopes. O deputado Coruja pediu a palavra, depois o deputado Luciano Carminato para encerrar. Eu entendo que, com todo respeito ao posicionamento do deputado Zé Milton, deputado Milton Lopes, nós não... veja bem, nós estamos aqui dizendo que, tem umas fotos dizendo que no Palácio da Agronômica, na Casa da Agronômica, do lado ali, tem um desmatamento. E nós queremos pedir informações, que é o lado, só para o governo. Eu acho que se nós temos uma situação dessa ordem, pode ou não ser verdadeira, né? Pode ou não ser verdadeira. Mas aí até nós pedimos informações apenas para os órgãos do governo, eu acho inadequado. Eu entendo que esta comissão tem sim, por obrigação de solicitar ao Ministério Público, que acho que ele não está exacerbado de trabalho, né? Tem muito para essas coisas, acho que ele pode dar uma olhada. E uma visita feita pela comissão me parece adequada também. Por que não uma visita? Podemos levar os técnicos se a questão é os técnicos, podemos convidar os técnicos. Esse é o papel da comissão. Agora, nós aqui temos uma denúncia, porque veja a gravidade da denúncia. O pelo não é uma denúncia, mas comunicado do deputado Marcelo. De um fato que está ocorrendo. De um fato que está ocorrendo. Agora nós mandamos para lá um pedido de informação para o governo. Aí o governo daqui 90 dias manda dizer que está tudo regular. E aí, de repente, já foi desmatado o resto. Mas pode que continue. Mas pode. Eu acho que é inadequado a gente aguardar a resposta do governo. É preciso tomar um posicionamento, é uma questão urgente, e tem que ter feito um posicionamento urgente. Acho que a gente devia, inclusive, comunicar hoje, ir lá hoje até olhar, porque, olha, se tem um desmatamento, para o governo se foi legal o desmatamento ou não, acho que eu entendo que nós temos que ter um posicionamento mais ágil. Deputada Luciane, por gentileza. Deputada Luciane. A minha proposição ela vai no sentido de que nós estamos aqui há 15 minutos desta área, né? É muito grave o que está acontecendo, porque é simbólico para nós aqui. Nós estamos falando aqui do Poder Executivo. O que custa? Termina a reunião da comissão, eu concordo com Vossa Excelência, termina a reunião da comissão, vamos para lá para verificar e dar importância devida, porque claro que nós não somos da área, nós não somos técnicos e nós não vamos emitir nenhum laudo. Para isso, nós podemos convidar os técnicos para ir. Mas nós estamos falando aqui da preocupação com o parlamento, que é simbólico também nesse momento. É uma denúncia que atinge exatamente um espaço que é central no governo e como que se permite acontecer isso nos olhos do governo. Né? Então, eu acho que a gente precisa dar mais importância para o problema. Nós não temos o poder aqui de incidir sobre o resultado disso. Mas o fato dos deputados dizerem isso não pode ser normal, não pode ser comum, não poderia acontecer, eu acho que é bem importante, sim, que a gente faça a visita em loco e que levemos os técnicos, convidamos a Polícia Ambiental, quem sabe lá a polícia diz, não, isso não é desmatamento, enfim, já resolve ali, pronto. Mas quem sabe... Né? Só uma parte. Okay. Se a comissão não entender que não deve ir, eu e Vossa Excelência podemos ir lá na quarta-feira, depois dar uma olhada. Bom, eu ia propor isso. Okay. Deputado José Milton Schaeffer, depois para encerrar a discussão. Eu só quero manter o meu posicionamento, acho que a gente tem que ter uma visão técnica, mas eu quero dizer que também que essa questão, acompanhando agora o Diário Catarinense do dia 10 de agosto, o vice-prefeito que estava em exercício na prefeitura, João Batista Nunes, já fez a denúncia na coluna do jornalista Cacau Menezes, onde diz que o terreno ao lado da Casa da Agronômica está sendo desmatado na Surdina. Dia 10/8, Cacau Menezes. E ele passou esse assunto também para Florã, porque já como se trata também de uma área urbana,
né? A prefeitura também tem responsabilidade sobre isso. Ela também tem responsabilidade sobre isso e ela tem uma fundação que também cuida do meio ambiente, então que já foram, inclusive com o vereador Jefferson também, já envolvido aqui na matéria jornalística, então não é um assunto que já tem órgãos públicos cuidando disso também, né? E só para colaborar de que não é uma novidade, eu acho que é importante, tem que fazer a apuração, só não vejo que... Só não vejo assim a necessidade de estarmos. Agora não impede que cada deputado que tiver vontade, ou a própria comissão, se assim deliberar, que vá até lá. Mas eu não vejo... a palavra ao deputado Milton Lopes. Eu só gostaria de ressaltar aqui, quando a gente faz uma afirmação dessa, de que os órgãos públicos que têm fé pública, como a Polícia Ambiental, como a Fátima, estariam em suspeição, no caso de nós arguirmos o que está acontecendo lá, nós estamos aqui... Que ninguém falou em suspeição, deputado. Nós estamos pedindo só para o governo como se nós... a afirmação que você está fazendo, eu não falei em suspeição. Eu acredito que se ninguém falou em suspeição aqui. Senhores deputados. Mas é o que deixou transparecer. Não. Ninguém falou em suspeição. Deputado Milton Lopes com a palavra. Eu me preocupo com isso. Nós vivemos um momento de muito descrédito na atividade pública. E nós temos instituições que devem ser sérias. A Fátima tem que agir com técnica, com rigor, ela tem leis para cumprir. E assim é a Polícia Ambiental também, né? Então, eu não posso... são órgãos competentes para dar, além da Floran, algum parecer para que nós possamos tomar uma decisão seguinte. Não podemos ter nenhuma suspeição com relação a isso, só porque são órgãos vinculados ao governo, né? Não quer dizer que estão lá para fazer só aquilo que o governo vai pedir para fazer e fazer coisa errada. Nós não podemos admitir isso. Então a minha manifestação é no sentido de dizer que eu acredito nas instituições até que me prove o contrário. Nós temos que ter o parecer deles. Se os pareceres não forem convincentes, eles têm que ser, inclusive, punidos por isso, porque estão lá para fiscalizar. São órgãos de fiscalização para fiscalizar município, todos os poderes e o cidadão. É nesse sentido que eu coloco. Por isso que não precisamos ir até a última instância, se nós temos instâncias que podem esclarecer um caso que é simples de ver, que o próprio presidente aqui tirou a foto lá, então todo mundo pode ver isso, né? Deputado Antônio Aguiar, para finalizar, deputado Cruz, vamos finalizar a discussão, eu vou fazer um encaminhamento final. Deputado Antônio Aguiar. Senhor presidente, eu acho que nós, como deputados, né, nós somos fiscalizadores. Mas antes de fiscalizar, nesse caso que nós estamos vendo, nós vamos encaminhar essa fiscalização para os órgãos competentes. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que nós temos que fazer com que esse projeto ande. Nós temos que dizer sim ou não ao projeto. Se vai para o banco ou não vai. No momento que nós paramos essa discussão, o projeto continua aqui. Nós temos que tomar uma decisão a nível de projeto. Eu acho que é importante essa fiscalização do meio ambiente, o que está acontecendo lá, mas a denúncia tem que ser feita para os órgãos competentes e é eles que tem que fazer a atuação de multas ou não e dizer se está certo ou está errado. E claro que nós levamos em consideração essa discussão, é importante, mas mais importante sim é a discussão do projeto. Eu acho que nós temos que dar andamento ao projeto, para que seja rejeitado esse projeto e acabou a discussão. Vai virar uma discussão ambiental dentro da agronômica, e não uma discussão que começa a atrapalhar o andamento do projeto. Senhor deputado, deputado Fernando Coruja, por último. Só colocar... Eu insisto na que seja encaminhado ao Ministério Público exatamente na mesma linha que você está falando aqui. Vou colocar isso. Por que a situação? Porque o Ministério Público tem na sua competência, exatamente isso que eu estou colocando, a competência do Ministério Público é fiscalizar a questão ambiental. Quando eu digo que é para encaminhar para o Ministério Público, não significa que eu estou colocando em suspeição, não falei em suspeição. Quero fazer esse encaminhamento. É preciso encaminhar para os órgãos do governo e para um terceiro de fora. Porque quando se coloca aqui suspeição, parece que eu estou dizendo, aliás, em suspeição, quero fazer esse que a população brasileira tem suspeição de tudo que é órgão público. Não seria demais também dizer que, em princípio, né, mas não foi a afirmação que eu fiz aqui. Eu apenas quero que seja encaminhado. Senhores deputados,
Quero fazer um encaminhamento para que possamos enviar os documentos ao secretário de Estado da Administração, Fátima Floran, com as sugestões de incluir o Ministério Público e Polícia Ambiental. E também sugerir a visita. Se os deputados puderem ir, que vão. Se não puderem ir, que não vão fazer a visita. Então eu queria fazer esse encaminhamento, senhores deputados. Senhores deputados, concordo, permaneço como se encontra, aprovado esse encaminhamento. Vou até tomar liberdade de fazer a ligação para alguns desses órgãos, para que no dia da visita, se quiser nos acompanhar, lá então estaremos todos juntos. Eu queria fazer um requerimento verbal para que se continuasse a tramitação do projeto nessa comissão. Vou também levar ao conhecimento do líder do governo, o deputado Antônio Aguiar. Senhores deputados, não havendo mais nada deliberado, dou por encerrada a presente reunião, convocando outra para quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado para todos.